Inclusive, eu cresci traumatizada. Eu, quando o Senhor começou a me chamar, eu coloquei no meu coração que eu não serviria nem congregaria em igreja pentecostal, porque eu tinha muito medo quando se falava o nome demônio. Era feito que esse medo, quando a pessoa não consegue se libertar desse medo, é feito que o medo desse uma legalidade ao Isso. adversário de prender a É. pessoa, de oprimir, da pessoa não avançar, da pessoa ficar ali. Justamente é sobre isso, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marcadas pela Promessa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa teu like e um comentário. Fazendo isso, você vai estar ajudando o nosso canal a alcançar mais vidas. Gente, hoje estamos aqui com a missionária Débora Pereira, que vai estar aqui contando o seu testemunho. Débora, seja bem-vinda em nome de Jesus aqui no nosso podcast. Amém, pastora. Deus abençoe sua vida. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre nós, sobre o que Amém. Deus tem feito sobre a nossa vida. Para os irmãos que não nos conhecem, nós somos da cidade de João Pessoa, Paraíba, Assembleia de Deus, presidida pelo nosso pastor José Carlos de Lima. E é um prazer estar Ah, aqui com vocês. coisa boa. Compartilhe um pouquinho conosco a sua infância, como você conheceu Jesus, né? Porque a gente sabe que tudo tem uma trajetória, né? Verdade. A minha infância ela foi bem difícil, como é a infância da maioria de nós que o Senhor É. tem chamado. E eu estou aqui, graças a Deus, pela oração e intercessão da minha mãe, que não desistiu de mim nem das minhas irmãs. E hoje eu vivo cumprimento de promessa, cumprimento de palavra e muitas coisas que o Senhor falou lá atrás também, nós temos vivido neste tempo. Amém. No caso, você não nasceu num lar cristão, né? Não, minha mãe, ela já tinha conhecido Jesus, né, quando ela estava grávida, mas nós tínhamos muitos problemas acerca de situações espirituais na nossa casa, porque a minha avó ela era escrava de demônios. É. Então, todos nós fomos oferecidos, inclusive a primogênita da minha mãe. E para servir naquele ambiente, naquele contexto, era bem complicado antigamente. Se hoje é, imagine antes. E a minha mãe, ela precisava e dependia também muito dela, mas ali ela se posicionou em continuar a servir e era instruída, né, pelos pastores que a pastorearam. E esse não desistir foi onde Deus desfez muita coisa. Ela ganhou a mãe dela para Que Jesus, lindo. né, os pais. E o Senhor foi fazendo uma obra, e o Senhor foi fazendo uma obra. E todo aquele futuro terrível, o Senhor cancelou sobre a minha vida. Glória a Tudo Jesus. aquilo que era para ser destruição, o Senhor mudou a rota. Porque quando tem um na brecha, quando tem um que se posiciona, Deus age. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. E quando um crente se posiciona na brecha, ele vive coisas sobrenaturais do mundo invisível. Minha mãe precisou viver muitas batalhas espirituais. Hoje, eu travo muitas guerras, devido também a isto, porque Satanás não quer perder nada nem ninguém. Mas hoje ele é um derrotado sobre a nossa vida, desde a cruz, em nome de Jesus. E você compartilhava, no caso, você chegava a viver vendo a sua avó. Muitas coisas, muitos rituais, muitas entregas, oferendas. Inclusive, eu cresci traumatizada. Eu, quando o Senhor começou a me chamar, eu coloquei no meu coração que eu não serviria nem congregaria em igreja pentecostal, porque eu tinha muito medo quando se falava o nome demônio. Eu tinha muito pavor, pânico, assim, em ler, em ouvir, em saber. Mas aí chegou um tempo em que o
o Senhor começou a cumprir a sua palavra sobre a minha vida. E eu me lembro que numa luta terrível, que foi naquele dia que Jesus, ele me batizou no Espírito Santo, e ele disse: hoje eu te chamo para uma obra, e tu irás guerrear contra demônios. E no lugar do medo, eu estou te dando força e coragem. E tu nunca mais terás medo de demônios. O Senhor começou a usar aquela pessoa no meu ouvido e a falar. E Deus, naquele momento, ele foi tirando todo o medo. E, inclusive, Deus permitiu situações em que eu passei, depois daquele tempo, em obras de libertação, manifestações. E ali eu vi a obra de Deus sobre a minha vida, em que no mundo espiritual o diabo não estaria mais usando aquela arma contra a minha vida, porque algo da infância o Senhor tinha quebrado sobre mim. E aí foi onde você teve um encontro realmente com o Realmente Senhor. com o Senhor. E vi que verdadeiramente quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Vi que não era completamente liberta, porque quando você tem medo de demônios, não há verdadeiramente uma libertação ainda. Mas o Senhor me libertou daquele medo, porque como eu tinha por volta de, acho que 4, 5, 6 anos nessa faixa aí, então é onde está havendo, né, toda uma construção sobre a mente da criança. E aquelas cenas me marcavam muito, eram muito fortes para mim. E eu cresci com aquilo sobre a minha mente, sabe? E tinha dias que eu orava, mas neste dia mesmo, que o Senhor disse: hoje eu coloco dons sobre você. Hoje você vai viver coisas no mundo espiritual, a partir de hoje. E a partir dali, eu vi e vivi realmente que quando Deus ele tem algo sobre a nossa vida, o que é para o Senhor fazer, Ele faz. E Ele me deu também a entender que o que era para mim fazer, eu iria fazer. Ele estaria causando situações em que me usaria para expulsar demônios, em que me usaria nesses contextos de situações no mundo espiritual. E depois dessas vivências, eu compreendi que o Senhor faz, independente do contexto que nós fomos inseridos na nossa infância, na nossa adolescência. O Senhor faz. Independente de qualquer entrega a demônios, a entidades, o Senhor faz. Quando nós nos posicionamos, o céu se movimenta. Ô, missionária, e quando você fala assim desse medo, era feito que esse medo, quando a pessoa não consegue se libertar desse medo, é feito que o medo desse uma legalidade ao Isso. adversário de prender a É, pessoa, de oprimir, da pessoa não avançar, da pessoa ficar ali. Justamente é sobre é. isso, né? Isso. Porque é feito diz, ele não tem poder de entrar na mente. Mas quando a pessoa libera a palavra, ele pega e É, aquela palavra ele começa a acusar. E é tudo isso. aquilo que você viveu. E às vezes, quando eu visitava alguns cultos, né? Porque eu sabia que Deus falava, eu sabia que o Senhor fazia. Eu sabia que o Deus que tinha feito na minha mãe e na minha avó ia fazer na minha vida. E também eu entendia que o diabo não queria perder, né? Isso. E esse medo era uma ferramenta que estava sendo utilizada na mão de Satanás para ainda ter algo sobre a minha vida, entendeu? Para ainda me flechar. Então, nesse dia eu me lembro que eu chorava muito nesse culto. E Deus começou a tomar os vasos e foi assim uma coisa grande, isso há muitos anos atrás. E ali eu, em vez de ficar assustada, como eu ficava antes, de ter manifestações ou não, eu comecei a chorar e a me entregar. E aí eu só ouvi uma voz no meu ouvido. E depois daquela voz, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, Que me lindo. tomou naquela noite e disse: e eu ainda te tomo com o dom da profecia. E o Senhor me tomou naquele dia na igreja, um dom de profecia. O Senhor expulsou demônios naquele dia.
e bradou dentro de mim: eu te libertei hoje. Glória a Deus. E no outro dia eu pensei que eu tinha enlouquecido, né? Eu não estava bem. E no outro dia eu me lembro como hoje, eu fui procurar minha mãe. 7 da manhã eu estava na porta dela. Ela estava trabalhando. Eu fui para o trabalho dela. Eu disse: mãe, eu preciso conversar com a senhora urgente. A senhora não faça a reação que ela é bem. Eu acho que aconteceu alguma coisa comigo ontem. Eu fui para a igreja, aconteceu isso, isso, isso. E desde ontem à noite que eu sou tomada de uma forma. Aí Deus tomou a minha mãe Que lindo. e disse: fui eu. É. Fui eu que marquei o encontro contigo para encher este vaso. Eita Deus. E Deus tomou minha própria mãe para mim. E ali eu entendi que eu não tinha enlouquecido, não era coisa da minha mente, sabe? Eu não estava com problemas. Foi o Senhor verdadeiramente que tinha me tomado na sua glória naquela noite. E desde aquela noite, o Senhor tirou todo o medo. Hoje, quando eu enfrento qualquer desafio, eu digo para mim mesma: você não terá medo, você não vai ter medo de fracassar, você não vai ter medo de errar, você não vai ter medo de ficar envergonhada, você não terá medo. Porque o Deus que lança fora todo o medo, ele já tirou um medo bem maior lá atrás. E foi aí onde você teve realmente a convicção do chamado, A convicção do meu do chamado. seu Foi aí, chamado. isso. Quando verdadeiramente eu me senti encontrada por Deus. Depois deste tempo, o Senhor me colocou num deserto. Esse deserto foi de enfermidade. Eu tive um tumor uterino e não tinha como ser operada nesta época. E foi um vale bem difícil. Eu já estava trabalhando em equipe de círculo de oração. O Senhor já foi fazendo tudo ao seu tempo. E eu pedi autorização a Ele para me afastar, para dar uma pausa. E dentro do meu quarto, o Senhor disse que eu não iria parar. Eu iria medicada, eu iria devagar, eu iria com Meu ajuda. Deus. Aí deixei de usar os saltos, as roupas eram roupas que eram recomendadas, medicações recomendadas, até que chegasse o tempo em que um dos médicos decidisse me operar, pois, segundo eles, eu estava correndo um risco em mexer naquele tempo. Era no útero e No não útero, poderia. é. E à frente de círculo de oração, e o Senhor, as pessoas pediam oração, Deus fazia na vida delas. Elas voltavam para testemunhar. E você com a enfermidade. E eu esperando. E às vezes eu tinha vontade de falar e o Senhor chegava para mim e dizia: você não vai falar. Você vai ficar em silêncio, porque aí só é eu e você. E eu chegava em casa, eu chorava muito. Tinha as medicações controladas que eu tomava, apenas, principalmente nesses dias. Às vezes queria falar, o Senhor não permitia. Recebia pessoas com históricos de tumor, Deus fazia, mas eu ainda na fila da espera. E um dia eu ouvi uma palavra que foi como uma flecha, Aleluia. de um parente, porque família é bênção. Como é que você corre tanto nessa obra que diz que é obra? E Deus nem para te dar saúde, Ele te dá. Meu Deus. Que vida é essa sua? Que entrega é essa? Olha a tua situação. Meu Senhor. E aquilo ali foi mesmo que me matar. E eu me lembro que era uma terça-feira, que era o dia do trabalho. Mas eu fui assim mesmo. Eu me mediquei e fui. E eu disse para a irmã que a gente trabalhava junto, que ela não me desse oportunidade. Pois além das dores, dos tumores, eu estava flechada. E quando ela está lá, o Senhor fala com ela e diz: diga a ela que é para ela
subir no altar. É. E ela me deu a oportunidade e eu dentro de mim, eu disse, meu Deus, eu falei para ela não me dar. E ela me deu, e eu andava bem devagarinho, pastor. Numa chinela que a gente chama de rasteira, porque eu não poderia estar em cima de qualquer salto que fosse. E quando eu saudei a igreja, o Senhor bradou dentro de mim e disse, não pregue, cante. Aí começou aquela guerra dentro de mim. Eu disse, Jesus, cantar o quê? Com dor. E ele disse, cante, que o tempo de cantar chegou. Aí tinha um hino na época que ele era muito cantado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Tu passasse por luta e por prova, mas tua vitória Jesus assinou. E eu comecei a cantar. E de uma forma sobrenatural, Deus começou a me tomar para quem mal podia andar. E ele disse, eu te curo hoje, no meu altar. Porque Deus é o mesmo. O Senhor não deve recompensar ninguém. Tem gente que quer contar coisa grande, mas não suporta nem processo pequeno. Tem gente que quer porta grande, mas não coloca a cabeça nem numa janela. Tem gente que quer testemunho grande, mas não quer passar nem prensa pequena. Eu não tenho como maravilhas se eu não for para a prensa. E naquele dia ele extraiu de mim o melhor óleo. Foi um testemunho que jamais eu irei esquecer. Que o meu Deus um dia, quando me perguntavam onde ele estava, que vida era aquela que eu levava em servir, e não tinha nem para mim. Ele estava dizendo, eu estou aqui e vou lhe curar sem cirurgia. E para que tu saibas que eu sou o Senhor. Tu não pode engravidar, mas eu vou te dar um filho. Dereme camaia. Tu ficarás grávida. Dereme camas. Quase 2 anos depois, eu descubro a gravidez de Elias. E eu disse para a obstetra o processo que eu tinha passado. E ela disse, minha filha, você tem certeza? Porque no teu útero não tem nem risco. Não tem nem marca. Você tem certeza que teve tumor? Eu disse, tenho certeza. Eu tenho exames, eu tenho história. Eu tenho opiniões médicas. Inclusive que não fui nem operada por não poder. Ela disse, pois o teu útero está dentro de todas as normalidades, como quem nunca teve nada. O Senhor me deu Elias. 1 ano e meio, Elias entra num processo pré-leucêmico. Porque às vezes a gente... E o diabo quer desfazer aqui. Deus te dá uma espada aqui. Satanás quer te flechar aqui. 3 anos e meio de batalha com ele dentro de hospitais. Outro deserto. Nós perdemos tudo que a senhora imaginar que se pode perder. Do teto às finanças. E com esse menino naquela situação. E um dia que foi o pior dia, que alguém disse assim, pega teu filho e vai tentar um tratamento.
ou em Recife ou em São Paulo. Eu disse, o Deus daqui é o Deus de São Paulo. O Deus daqui é o Deus de Pernambuco. Coisa boa é a gente andar debaixo de direcionamento. Senhor, eu vou, eu fico, eu faço. E eu me lembro que naquele pior dia, o pastor que me pastoreava na época, ele disse, Débora, hoje você vai ministrar. Eu disse, não tem outra pessoa não, pastor, hoje? Tem não. É você. O Senhor está dizendo que é você que vai ministrar. Tal hora, assim, assim, assim. Eu disse amém. E fui. E deixei ele com uma irmã que ela tomava conta das crianças. E ela disse, irmã, como é que você está aqui com essa criança? Tem pessoas que mesmo dentro nunca vai entender os nossos desertos, o nosso sim, o nosso chamado. Às vezes irão nos indagar pessoas que estão do nosso lado, mas não entendem o processo de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E eu disse, fica com ele, porque eu vou ministrar. E o Senhor me confirmou que era para fazer isso hoje. Quem mais não tem condições de fazer isso hoje sou eu. E foi dada a oportunidade a um missionário naquela noite, eu me lembro. Ele agradeceu uma cura sobre a filha dele. E esse processo ele tinha gastado tudo que ele tinha naquele vale. E eu vi Deus falando comigo ali. E para o Senhor confirmar que era Ele que estava falando, o Senhor usou aquele homem para mim, disse, pelo teu sim. Me lembro como hoje, 21 horas, eu curo o teu filho agora. Glória a Deus. E dentro de poucos dias tu vai voltar lá. E vai repetir tudo. Porque eu já visitei o organismo do menino. 15 dias depois nós voltamos. Eu solicitei todos os exames. Tudo novamente. Quando Deus fala, as coisas podem ser de forma instantânea. Ele disse, haja luz. E houve. Deus falou às 21 horas. Fui para casa dormir. De manhã, quando eu me levanto, que eu olhei para o rosto do menino, ele estava diferente. Ele era muito branco, um branco feio das enfermidades. As bochechas coradas. Ele corria. E eu comecei a ver milagre no outro dia de manhã. E Deus ministrava dentro de mim. Sou eu nos órgãos. Deus foi tão fiel que ele nem branquinho ficou. E daquela manhã em diante, até os dias dos exames, me foi repassado para uma outra equipe. E a equipe disse, se você não tivesse tudo que você tem aí, eu não acreditaria. Teu filho tem ferro para ir, ele tem ferro para dar, Aleluia. tem ferro para... Todo o organismo do teu filho está todo perfeito. Ele não tinha ferro, porque ele tinha uma hemorragia oculta. Ele sangrava todos os dias. Meu Deus. Ele era um verdadeiro milagre por ter suportado 3 anos e meio nessa batalha. E o Senhor nos marca com esses testemunhos. Porque esses testemunhos, eles não só nos edificam, mas levantam alguém que vai chegar amanhã. Quantas mães eu já não recebi depois desse processo? Quantas mulheres eu já não recebi depois de processo? Então, nós passamos na moinha para alimentar alguém amanhã. Essa moeda de Deus é para alimentar alguém amanhã.
Porque é muito bom, pastora, contar milagre dos outros. Mas é surreal ter experiência própria. Crente tem que ter casca. História própria. Testemunho vivo. Vida. Sabe? Legalidade com Deus. Legalidade espiritual. Para chegar e dizer para o mundo espiritual: Satanás, tu estás repreendido em nome de Jesus, porque aqui o Rei da Glória já fez e estabeleceu. Todas as vezes que o diabo quer nos rodear, porque todas as vezes que Deus falar com a senhora, que Deus fizer na sua vida, no mesmo instante ou no outro dia, o diabo estará ali para desfazer tudo que Deus fez. Mas hoje é dia também de livramento. E o que o Senhor fez está feito. Dereminergue a súbria. Não será desfeito o que foi feito. Damaia sobrecamassé. Porque tem um martelo que quer derribar. Ergue a sobremicamácia. Mas Deus te diz neste podcast. Porque quem sou eu para dizer, Senhor, não fale agora não? Deminegue o sergue-mia. Quem sou eu para dizer, Senhor, eu estou numa entrevista, o Senhor não pode me usar agora. Ele está te dizendo, este martelo de Satanás não derribará o que eu levantei. Eu creio. Porque ele está desfazendo uma resistência de demônios. Sobre a tua vida nesta manhã. Está sendo desfeita uma resistência de Satanás. Darabaia sobrecamar. E ele está te dizendo, resiste. E ele vai fugir. Tacaia sobre andenica. Olha ele fugindo. Alabarga sobremicamar. E os tijolos que já foram derrubados no muro, diz o Senhor para ti, tu sabe do que ele fala. Os que já foram derribados, tu colocarás de volta. Colocarás de volta no muro. Porque quando ele faz, está feito. Por 7 caminhos, está fugindo hoje de ti. E por estes dias tu terás um sinal. Que onde está a lacuna hoje, ele está te dando os tijolos. Ele está te dando a ferramenta necessária e suficiente e te dizendo assim, cobre as lacunas. Que este demônio deixou. Cobre as lacunas, toma estes tijolos. Toma esta ferramenta e coloca nas lacunas que este inimigo derribou. Darabaia sobrecamasse. Eu vejo um muro com umas lacunas. E alguém com um martelo correndo. Mas hoje o céu está aqui, glória. O Senhor está entre nós. E está te dizendo, minha amada irmã, cobrirás as lacunas com tijolos novos. Porque o que ele está fazendo é espiritual para o material. Não ficarás no prejuízo. Me come assai, diz o Senhor para ti neste regue. Darabara sobramandai. Este prejuízo será assim, algo reposto. E tu não ficarás prejudicada. Eu creio, Deus. Diz o Senhor, porque hoje algo já está resolvido. Eu creio.
está Deus. feito. Eu creio, Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio. Toda Coisa linda. ferramenta preparada contra ti não prosperará. Todo levante de Satanás, espírito da vergonha, receba aí, Edemicamas, está sendo repreendido. Demônios da destruição. Dai eu sobremicamas. Levantes do inferno para a tua vergonha foram planejados. Mas o Senhor está aqui e está te dizendo que esta ferramenta que foi preparada não prosperará. Deus está desfazendo ataques demoníacos nesta hora. Deus está desfazendo obras malignas. Agora, é agora. É daí a sobrecamasse. Porque está havendo uma intervenção. Não é de homem natural. Não é de governo terreno. Eita Deus. Não é de igreja. Ministério. É uma intervenção espiritual que te deixará testemunhos neste mundo natural. Aleluia. E essas intervenções só vivem elas os espirituais. Porque crente carnal, ele quer entender tudo. 1 mais 1 tem que dar 2. Mas a matemática do espiritual é essa aqui. O último é primeiro. Primeiro é o último. É a matemática do Senhor. Coisa linda. Então só vive intervenções espirituais quem crê no Deus que serve e que decidiu Aleluia. adorar a Ele em espírito Aleluia. e em verdade. Coisa linda. E o meu livro, né? Posso deixar de falar, né, professora? Não precisa. O campo de batalha. Quando a guerra invisível começa dentro de nós. Eu abordo neste livro também as guerras internas. Que muitas das vezes, muitas coisas nem aconteceu. Mas é um levante tão grande que a guerra já se instaurou em você. A crise já está na sua mente. E o medo de ser envergonhado. O medo de se frustrar. Mas quem confia em Deus não será decepcionado. Às vezes o Senhor não nos dá o que está aqui, mas nos dá melhor dentro da sua vontade. Feridas da alma, como medo, culpa, amargura, rejeição. Se Noemi não tivesse virado a página em Moabe, não teria chegado o dia dela olhar para Ruth e dizer assim, tu foi melhor do que 7 filhos juntos. Se Noemi não tivesse virado a página em Moabe, teria morrido lá e não tinha voltado a comer pão em Belém. Deus tem suas formas, mas às vezes, pastor, eu preciso fazer isso aqui, ó. Virar as páginas que eu posso na minha vida. Às vezes o orgulho não deixa, né? Ela precisava engolir todo o orgulho, né? Quando a chamam, ela já está até com crise de identidade. Não me chame Noemi. Isso. Porque de amargura me tem feito o Todo-Poderoso. Às vezes é necessário engolir algumas coisas para viver outras coisas. E eu abordo essa questão também aqui nesse livro. Compartilha aí como foi que Deus te deu aí Este essa livro direção, aqui, Deus Santo. usou uma irmã para mim e disse assim, irmã Débora, Deus me deu uma visão, eu vi a irmã assim numa mesa
e autografando muitos livros. Era como se fosse uma estreia, várias pessoas, e a irmã autografava e dava para as pessoas e tal. E eu ri. Eu ri assim, porque eu estava numa correria de vida tão grande. Eu disse, minha irmã, eu não tenho tempo para escrever livro. Eu vou escrever livro como? E ali eu não tive sabedoria. Hoje eu entendo que se Deus falar, Ele vai dar a estratégia de como você fazer. E depois que eu tive aquela fala, o Senhor disse assim: eu vou fechar tudo para você ter tempo de fazer o que eu estou lhe direcionando. Dentro de poucos dias, Deus fechou tudo. Ele disse: agora sente que eu vou ministrar o livro na sua mente, no seu coração. E Deus começou a ministrar o livro dentro de mim. E eu comecei. Às vezes eu estava em mercado, em padaria. Às vezes eu estava na rua. Às vezes eu estava em casa. Eu só andava com papel e caneta. Para depois só destrinchar. E Deus começou a ministrar este livro dentro de mim. Me colocando numa grande batalha para ter legalidade de falar de batalha espiritual. Aqui eu falo de uma batalha espiritual que eu vivi. E o Senhor disse: você vai fazer um sacrifício de 40 dias de jejum. Eu disse: Jesus, eu não aguento. Deus ministrou dentro de mim para que eu cuidasse da minha saúde, cuidasse em reposições de vitaminas e que eu iria abdicar de café e almoço. Então eu só jantava. Para mim vencer uma batalha espiritual contra um tipo de demônio que se levantou contra a minha vida e queria destruir alguém da minha família e tentou me destruir de uma certa forma. E aí eu e meu esposo, nós entramos nesse propósito. 40 dias. Nos 40 ele entregou. Nós vimos Deus operar. Aleluia. Só que no 41 o Senhor disse: faça mais 7. Só faltei chorar. Obedeci, fiz mais 7. No 47º, eu vi a glória de Deus se manifestar. E este demônio nunca mais voltou. Nós lidamos com o mundo espiritual. Não se vence o mundo espiritual com ferramenta carnal. A igreja do Senhor, desde que ela existe, ela tem 2 ferramentas: jejum e oração. As chaves que movem o mundo espiritual. E muitos de nós negligenciamos e abandonamos essas chaves. E temos perdido muitas batalhas que éramos para ganhar. Porque tem casta que nós vamos lidar, Jesus diz nos evangelhos, que é só com jejum e oração. E com oração. E eu não sei quando é casta, a não ser quando eu estiver na batalha. Né? Então, como eu não sei, como eu sou um crente inteligente, eu já vou me prevenir, né? E eu conto esta batalha aqui. E o Senhor lhe revelou o nome do demônio? Ele revelou o nome do demônio? O nome do demônio. E naquela madrugada, era 3 da madrugada. Naquela madrugada, o Senhor mandou me levantar. Eu sempre tenho um hábito de, com algumas irmãs, termos propósito no horário da 4ª vigília da noite. Deus faz em qualquer horário? Faz. A hora que Ele quer. Mas quando a gente vai para as escrituras, é um horário que houve intervenções, que houve manifestações poderosas de Deus, principalmente no meio do seu povo. Que também é um horário que muitos demônios guerreiam contra a nossa vida. E naquele dia eu não iria me levantar, e o Senhor mandou me levantar. O Senhor disse: passeia dentro da tua casa. E eu comecei a passear dentro da minha casa. E quando eu olhei, ele disse: olha para a porta onde vai dar a saída. Quando eu olhei, o Senhor se materializou assim, pastor. Isso é para crente que crê. E disse: eu vim porque fulana me mandou. Meu Senhor. Meu esposo nesse dia estava de plantão à noite. Eu procurei perna e não encontrei. Se o Senhor abrir as janelas espirituais, a nossa carne não suporta.
Deus me deu estrutura para suportar aquela voz demoníaca. Eu vim através de fulano e ele disse o nome da pessoa. Aquilo foi o que mais me... E vim para destruir e fazer isso, 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 isso. Olha como eu faço. E começou um movimento terrível. Terrível, terrível. A olho nu. A olho nu. E eu fiquei naquele choque. E dentro daquele choque, o Senhor bradou no meu coração. Raiei o dia. Ele disse, tu só vencerás este. Com este quantitativo de consagrações. E grande foi. Nós temos batalhas e batalhas, né? Lutas e lutas. Mas esta me marcou muito. Porque houve aparição. Você viu cara a cara, você lutou cara E a foi cara com o demônio. muito forte, muito real. Desde este dia, o Senhor me ensinou que neste horário, eu passei pela minha casa. Na quarta vigília da noite, eu estendo a mão dentro da minha casa. No meu território que Ele me deu. E declare no mundo espiritual que na quarta vigília da noite tem comando naquele território. Aleluia. Tudo é ensino. É. Né? Tudo é ensino. Experiência e testemunho que o Senhor nos dá. E o Senhor nos deu vitória? Deu. E eu costumo dizer, tem a parte de Deus. Tem gente que quer colocar a conta toda para o céu. A conta toda para o anjo. Ore aqui, pastora. Socorra aqui. Chegue aqui. A terra é tua, a batalha é tua. Nós intercedemos. Mas é você que vai para o combate. Tem que se posicionar para guerrear. Né? Posicionamento. E o Senhor nos deu vitória. Mas foi necessário um posicionamento no campo de batalha. Eu conto esse testemunho aqui nesse livro. Apresenta aí o seu livro. Diga aí como encontrar. Os irmãos muitos dos irmãos pedem no direct no Instagram, né? E ele tem um valor de R$40. E o frete pelos correios para qualquer lugar do Brasil fica R$15. Então, muitos irmãos de vários lugares do Brasil fazem pedido do meu livro e eu envio e tem dado certo, graças a Deus. E os irmãos que desejarem adquirir, pode fazer o mesmo. É uma ferramenta, né? É. Eita Deus, que coisa linda, viu? E assim temos vencido, né, com o Senhor até o dia que Ele assim permitir. Quanto mais o Senhor for lhe dar, lhe proporcionar, quanto maior o nível, maior a porta. Quanto maior o testemunho, maior o resgate. Quanto maior for o livramento, maior será o desafio. Maior será a batalha. Se você fosse descrever hoje em uma frase a sua trajetória, que frase você deixaria? Não desistir. Não Já desista. chegou o momento. Já, eu cheguei um tempo que eu desisti. Eu tive depressão, síndrome do pânico. E chegou uma época que eu não queria saber de mais nada. Eu não queria saber de pregar, eu não queria saber de cantar. Eu achava que não era para aquele tempo. Muitas questões, muitos porquês. Críticas também. Muitas críticas que eu não sabia administrar. Hoje eu trago um conselho. Você precisa saber administrar críticas. Crítica, para ser aceita, ela precisa ser construtiva. Meu maior crítico é o meu esposo, que também é meu pastor. É o meu maior crítico. Quando ele diz, faça assim, eu sei que aquela crítica é para me reconstruir. E eu vou e faço e dá certo. Porque tem os críticos de plantão
que ficam na janela, como Mical. Nunca entrou pela porta, não entende quando Davi é regozijado, salta na presença, porque houve resgate, principalmente espiritual, Isso. e começa as críticas. O tempo que Deus está fazendo na vida de Davi, que a arca volta, que o regozijo volta, a fé volta, a reconstrução, tudo é uma mistura de sentimento. Neste tempo, Mical está na janela. Tem gente que nunca vai descer da janela para saltar com você, para viver com você. Então, eu era muito flechada pela janela. Hoje eu sou, mas o Senhor me dá graça, sabedoria e entendimento para administrar essas críticas de Mical na janela. Mical que é estéril. Porque quem não gera nunca vai entender sobre o que os outros geram. Quem não gera nunca vai entender sobre o cuidado que você tem quando você gera. É por isso que quando Deus faz na vida de Salomão, quando ele está chegando de Gibeão, que ofereceu o sacrifício, que chega aquela causa das duas mulheres, que uma o filho morreu, ela matou asfixiada e pegou o da outra, e Salomão vai resolver aquele conflito. E quando ele diz, traga a espada, a outra vai dizer assim, parte, nem eu, nem ela. Porque quem não gera é assim. Não está nem aí para seu sacrifício que você gerou. Não está nem aí para o que você vai perder. Pouco importa suas lágrimas. Porque não gera mais. Não tem. E é aí que a sabedoria de Deus, o texto vai dizer, né? Todo Israel sabe que Deus é na vida dele para julgar e fazer justiça. É aí que Deus ministra dentro do seu coração e diz, esta é a mãe, porque mãe cuida. E esta não é, porque esta não está nem aí para o que gerou. Então, quem não gerou, ou quem gerou, e ela mesma matou, porque o texto vai dizer que ela mesma debruça sobre a criança, na madrugada. Tem muita gente, pastora, matando o que tinha. Matando o que tem. E depois quer vir atrás da nossa criança. Acha a criança bonita, bem cuidada. Mas ninguém sabe o preço. O preço ninguém quer pagar. Mas a cadeira, todos querem sentar. É verdade. Né? As goteiras ninguém quer receber. Sustentar o pé no sapato estreito, ninguém quer andar com ele. Mas o lado bom quer. Aí quando conhece um preço que era desconhecido, desiste. Ela disse, o menino é teu. Ela jurou diante do rei. Hoje não é diferente. Se Deus não fosse Deus, tinha gente que enganava Deus. E ficava com a nossa criança. E jurava que a criança era dela. Mas glória a Jesus, que Deus é Deus. E Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Para Ele nada é oculto, que não venha a ser revelado. Nada está em trevas, que não venha a luz sobre ele. Então, é isso o difícil de administrarmos hoje também. O sono da desplicência tem feito pessoas matarem o que Deus proporcionou para ela gerar. Não tem mais chamado, mas quer destruir seu chamado. Nunca construiu uma família, mas quer destruir sua família. Amizade, né? Não entende de construção, mas quer desconstruir você. Até amizade, né, missionária? Amizades que se revelam em tempos que Deus traz sobre a sua vida. Viva o que Deus tem para você e verás quem está do seu lado. As estações da nossa vida revelam faces que antes a gente não via. Coisa linda. Porque estão por trás de algumas máscaras. Mas quando a gente passa alguns invernos, quando chega o verão, aí é onde Deus se revela naquela nossa estação. E quem a gente achava que era, não é.
quem se dizia ser, descobrimos que também não é. E assim o Senhor vai nos forjando e trabalhando em nós nas estações que a gente vive. Aleluia. Coisa linda. Eita Deus, coisa linda. Me diga uma coisa, missionária, qual a sua visão sobre o papel da mulher dentro da igreja atualmente? Nós precisamos de, como todo o povo de Deus, mas em algumas questões em especial, nós precisamos de sabedoria e entendimento. Por quê? Nem tudo eu resolvo orando. Nem tudo é para o jejum e para a oração. Eu atendo como terapeuta. E o que eu escuto muito é isso. Por que Deus não fez aqui? Faz tantos anos que eu oro aqui. Faz tanto tempo que eu. Porque oração e jejum aciona a intervenção divina. Aguça o nosso lado espiritual. Agora, posicionamento é comigo, é com Débora. O anjo não desce para dizer, mulher, eu vou me posicionar por ti nessa casa. O anjo não desce para dizer, eu vou me posicionar por ti nesse trabalho. O anjo não desce para dizer, toma uma posição nesse relacionamento. Mudar ciclo requer sustentar decisão. É por isso que hoje, a mulher de Deus, neste tempo, nós precisamos muito de sabedoria e entendimento para entendermos o que eu, como mulher de Deus, qual é a postura que eu preciso ter neste tempo, nesta situação. Tem coisas que só eu corto. Tem coisas que só eu acabo. Tem coisas que só eu tenho como dar limite, pastora. Isso mesmo. Tem coisas que só eu delimito. Tem coisas que só eu tenho como dizer não. Foi até aqui. Não vai ser o pastor que vai vir, não vai ser o dirigente que vai vir, não vai ser vizinho, mãe, pai, não. E sustentar a decisão requer postura. Muitas vezes a gente não quebra ciclo, nós mulheres. Não quebramos ciclos. Não rompemos para entrar no novo de Deus. Porque sustentar a decisão, a gente vai comprar algumas guerras. Fulano não vai aceitar, a família não vai entender, Beltrano vai julgar. Aí é aí que você cai no campo da crítica. Crítica de um crítico que não vive tua vida, não calça teu sapato, nem aguenta essa goteira na tua cabeça. E às vezes até adoece emocionalmente, porque fica lutando para manter um ciclo onde Deus já disse assim, ó, minha filha, foi Onde até Deus aqui. disse, minha filha, já encerrou. É. Eu falo aqui, olha, toda doença emocional, ela não é obrigatória vir de cunho espiritual. Eu falo isso no meu livro. Mas todo problema emocional, pastora, não tratado, ele é uma brecha no mundo invisível. Eu trato isso aqui também neste livro. Então, assim, tem coisas que é para nós. O outro não vai se posicionar. Mas eu preciso me posicionar. Glória a Deus. Coisa tremenda. Gente, eu vou aproveitar aqui para apresentar aqui, né, a nossa Instituto Drácula do Brasil. Está aqui, ó, a xícara do nosso instituto. Você que quer adquirir, aponta teu celular aí nesse QR Code, compra a tua xícara, nos ajuda. Estamos com 220 crianças. Aula de balé, informática, assessoria jurídica, psicóloga. Lá em Aldeia temos futebol, mais de 60 adolescentes ali, sonhando. Eu sempre digo, cada semente, quando você compra, quando você abençoa, é uma semente de esperança para aquelas crianças onde a gente tem cuidado. Então, não fica de fora. Olha aqui, aponta teu celular aí para o QR Code, compra a tua xícara e nos ajuda aí, porque o desafio é grande, mas a gente tem visto a alegria das crianças na sala de informática, no balé, na aula de inglês. Gente, é maravilhoso a gente poder estar semeando esperança na vida dessas crianças, em nome de Jesus. Que coisa linda. Deixa uma palavra aí, Débora, para quem está aí, que vai estar nos assistindo. Uma Amém. palavra aí
para essas mulheres, para todo o povo que vai Glória a estar aqui. Deus. Eu vou deixar aqui em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 12, que vai dizer assim: Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. 2 Samuel 23, 12, vai nos contar rapidamente a história dos 37 valentes que Davi teve. O povo está vivendo um tempo que Deus, ele está dando semente, está dando as lentilhas, que era a fonte alimentar comum neste tempo. Mas aí, quando chegava o tempo deles escolherem, os filisteus se colocavam e se eles se ajuntavam, o texto vai dizer como uma multidão. Porque o diabo sabe como chegar para invadir aquilo que é nosso. Ele se ajuntava como uma multidão e naquele pedaço de terra Israel fugia. Eles nem lutavam. Então eles eram bons no plantio. Eles eram bons no cuidar. Mas agora era necessário entrar para também ser bom para a guerra. Eita Deus. Por quê? O inimigo não chegou neste texto na hora da plantação, na hora do cuidado com a lavoura. Mas quando a lentilha está para chegar na mão, eles se colocavam como multidão. Assim é o nosso adversário. Ah, ela é muito boa aqui. Mas nessa guerra aqui, a gente vai botar ela para correr. Andeme camas. Aqui ela não vai aguentar, não. Tarabaia súpria. E o texto diz que todos dão as costas, fogem. Os filisteus ficam com todas as lentilhas e os pedaços de terra. Por quê? Estavam debaixo do direcionamento, Deus dava resultado, mas não vivia o tempo da colheita. Porque no tempo da colheita era também, consequentemente, o tempo da batalha. Quantas vezes estamos vivendo o que Deus tem para nós, mas a guerra está grande? É ou não é? Quantas das vezes estamos vivendo resposta de oração? Hoje eu vivo resposta de oração em muitas áreas, mas em contrapartida, eu estou aqui debaixo de guerra. É assim mesmo. Porque o diabo diz, aqui a gente acaba. Aqui ela é frágil. Aqui ela não suporta, não. Aí Israel fugia. Mais um, Samar. Hoje você é o Samar que Deus trouxe aqui nesse podcast. Aleluia. Ele disse, eu vou me colocar no meio e eu vou guerrear pelo meu pedaço. Eu não trabalhei para filisteu levar, não. Eu não reguei para Satanás tirar o que é meu. Meu pedaço de chão, eu morro nele, mas os filisteus não veem as minhas costas. E o Senhor nos diz através desse texto, e aqui eu encerro, do jeito que a gente é bom no plantio, bom no regar, Ele também nos fará ser bom em batalhas, bom em pelejas, para não perdermos as lentilhas que o Senhor tem para a nossa mão. Aleluia. Amém. Coisa linda, né? Que coisa linda. Débora, missionária, Deus te abençoe. Amém. Foi muito maravilhoso, viu? Tá aqui, a Amém. presença do Senhor nesse podcast. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, Amém. cumprindo, te fortalecendo. E grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo. Eu creio em nome de Jesus. Gente, maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo podcast, nosso próximo episódio. Beijo no coração.